Olá, está no ar mais um Nuclear Cast, o seu canal sobre o setor nuclear no Brasil. Eu sou Emanuele Bordalo e apresento esta temporada a convite da ABDAN, Associação Brasileira para o Desenvolvimento de Atividades Nucleares. Hoje eu tenho o prazer de receber no nosso estúdio o deputado Arnaldo Jardim. Como vai, deputado? Uma alegria muito grande poder estar com você aqui, estar no meio da feira aqui, né? Nesse momento tão bacana. Estou sentindo uma efervescência caracterizado pelo número de empresas, pelo número de interessados e num momento super oportuno, né? Que o mundo discute novas fronteiras do ponto de vista de suprimento de energia, que o mundo refaz conceitos, né? Nós vivemos durante um período, e você no seu podcast trata disso com frequência, né? Que houve quase que um preconceito muito grande com relação à energia nuclear, né? E gradativamente o mundo percebendo que com todos os cuidados que são necessários e são, com todas as ressalvas que devem ser feitas, mas energia nuclear é uma energia limpa, é uma energia com impacto praticamente nenhum do ponto de vista ambiental, e eu não tenho dúvida de que cada vez mais será uma alternativa colocada para todos nós. Perfeito. O senhor tem sido uma voz ativa nessa defesa da diversificação da nossa matriz, né? Ela é muito renovável, mas a gente também tem um espaço para nuclear. Como o senhor vê a fonte nuclear como uma alternativa tanto para a estabilidade do nosso sistema, mas também pensando nesse cenário de escassez hídrica, que às vezes a gente tem essas secas e afeta o nosso sistema? Como o senhor vê isso? Olha, que bacana a sua pergunta, viu? Porque eu tenho muita identidade com relação a isso. Eu sou deputado federal, vocês sabem aí, e nos meus mandatos sempre, até pela minha formação de engenheiro que sou, eu sempre me concentrei muito na área da infraestrutura e de energia. Foi assim a minha vocação. Lá eu integro a Comissão de Minas e Energia da Câmara, que é onde todo o debate sobre energia passa, toda a discussão sobre mineração ocorre, toda a definição sobre combustíveis lá se faz também. Então, além disso, eu tenho uma outra atribuição que eu acho importante contar, porque tem a ver com a nossa conversa aqui, Emanuele, que é exatamente o fato de eu, há já um bom tempo, estar presidindo a Comissão de Transição Energética da Câmara dos Deputados. É uma comissão que é integrada por partidos, dos vários partidos, todos os partidos. Então, todo o espectro ideológico está lá, mais conservador, à direita, mais progressista, mais à esquerda, todos discutindo as conveniências, as características do que é o nosso suprimento de energia. E esta comissão, recentemente, teve um protagonismo muito bacana. Se você me permitir, vou contar um pouquinho de coisas que nós fizemos lá. Então, por exemplo, lá nessa comissão que eu tenho tido a responsabilidade de coordená-la, nós recebemos o diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica. Ele veio ao Brasil. Não ela, veio o Rafael, tá certo? Que esteve aqui, o diretor-geral, e ele esteve conosco, nós conversamos com ele, tá certo? No governo ele foi recebido e na comissão ele foi falar. E deu conta daquilo que são evoluções tecnológicas, que essa feira hoje está, inclusive, reiterando este caminho. A Comissão de Transição Energética aprovou já toda uma nova regulação sobre a produção de hidrogênio de baixo carbono, hidrogênio verde. Nesta comissão que nós temos lá na Câmara, eu fui o relator de uma matéria na comissão, depois ela foi a plenário, que é o chamado combustível do futuro. E no combustível do futuro, nós discutimos toda a questão do etanol, toda a questão do biodiesel, toda a questão do biometano, toda a questão da captura e estocagem de gás carbônico e discutimos um novo combustível sustentável da aviação. Eu estou até lembrando de fazer esse paralelo, porque eu estou saindo agora de um painel que eu fui assistir, em seguida eu vou participar de outro aqui, tá certo? Mas nesse painel se discutiu toda a questão do combustível marítimo, porque nós vamos ter SMRs, nós vamos ter propulsão nuclear, não só no nosso submarino, que é um orgulho grande termos um submarino a propulsão nuclear, mas navios que vão ter estações SMR embarcadas, que nós vamos ter navios, daqui a pouco, inclusive já se fez, navio mercante com propulsão
nuclear, né? Então, isso dialoga com nós a modificarmos também o combustível marítimo. Então, volto à sua pergunta finalmente. Você falou de diversificação. Golaço. Acho que é isso mesmo. O Brasil tem orgulho de ser fontes renováveis, mas o próprio perfil das nossas fontes mudaram. Há 10 anos atrás, ela era basicamente energia hidroelétrica. E você falou, e quando falta água, quando há escassez hídrica? Então, você já botou um alerta nisso. Recentemente, nós tivemos todo o desenvolvimento da eólica, da solar, complementando esse elenco de energias renováveis que nós mantivemos. O Brasil pode se orgulhar de ter, entre os países desenvolvidos, a maior presença de fonte renovável de energia. Outro dia uma pessoa me disse, Arnaldo, você não está sendo exato nisso, porque tem um país que tem mais renovável do que o Brasil. E é verdade, tem um, sabe qual é? A Noruega. Mas a Noruega também, me respeitem e meus amigos noruegueses compreendam. A Noruega tem muita renovável porque ela pega o petróleo do Mar do Norte, vende o petróleo, então ela tem uma capacidade de investimento muito grande e ela banca com isso as fontes renováveis. Faz muito bem, está ótimo isso, é legal. Mas o Brasil é pioneiro nisso. Nessa diversificação, acho que vai caber cada vez mais toda a discussão do uso da nuclear, tá certo? Particularmente, numa região do país, é o tema do debate que eu participo aqui hoje, na série de debates que estão ocorrendo, que é na Amazônia Legal, tão estratégica para nós. A Amazônia Legal tem apenas 0,6%, olha o número, do consumo de energia do Brasil. Só que ela é responsável hoje por 10% da emissão de gases de efeito estufa do setor energético, porque lá ainda nós temos uma base pela precariedade de conexões, tudo mais tal, muito acentuada de alguns que são movidos a óleo, combustível, tudo mais tal, é o suprimento de energia e assim mesmo trazendo instabilidade. Então, você tem razão, diversificar as fontes, manter o compromisso com a renovabilidade e com a descarbonização. Nós temos trabalhado nesse sentido no Parlamento, no Congresso, há uma grande maioria que tem clareza disso e isso tem se traduzido em aprovar leis que vão nesse sentido. Perfeito. Deputado, não tem como falar de setor nuclear no Brasil sem falar de Angra 3. Qual a sua visão? O que tem travado o projeto? O projeto tem que ir para frente. O que o senhor pensa sobre isso? Eu tenho total entusiasmo com relação à retomada plena de Angra 3. Primeiro, do ponto de vista da nossa base de fornecimento de energia, é fundamental. Segundo, do ponto de vista de custos, eu não tenho dúvida, alguns colocam custos na mesa, dizendo que isso custaria muito, que todo o projeto ficaria caro em relação à fonte de energia. Acho que nós temos que compreender que já foi feito um grande investimento, seria muito mais caro descartá-lo, quase uma irresponsabilidade de jogar dinheiro fora nesse sentido, e nós devemos ter a plena retomada. Os estudos feitos ao nível do Conselho Nacional de Política Energética já recomendam isso. Algumas restrições são feitas por autoridades da área econômica. Acho que não se justifica isso. Sou a favor da plena retomada de Angra 3. Espero que o CNPE, que no meu entender já tem uma maioria nesse sentido, rapidamente se manifeste. E não é só uma opinião minha. Nós temos uma frente parlamentar que discute a questão da energia nuclear no Brasil. Você tem ciência disso? Eu não sei se já veio ao podcast aqui o deputado Júlio Lopes alguma vez, deve ter vindo. O Júlio é um grande deputado, ele coordena esse trabalho da frente parlamentar. Eu sou da diretoria dessa frente parlamentar, sou de outras, da Frente do Brasil Competitivo, que ele também integra. Então a gente se reveza nessas boas teses. Então, totalmente a favor da retomada. É fundamental para a estabilidade do nosso setor elétrico. Nós, recentemente, tivemos sustos de alguns apagões. E esse susto não é só hoje um privilégio brasileiro. Recentemente,
não sei se todos acompanharam, mas foi muito relevante e sintomático desse momento que nós estamos vivendo. Nós tivemos um grande apagão na Península Ibérica. Portugal e Espanha, tá certo? Tiveram, por quê? Porque nesses países está crescendo também, não chegam ao nosso ponto, a presença de renováveis. E lá é basicamente eólica e solar. Nós temos aqui a biomassa, eles lá não usam muito isso. Eólica e solar é o que eles usam. A nossa hidroelétrica é importante, lá não é tão relevante. Então, eles ficam isso. E essas energias são maravilhosas, menos impacto ambiental, desenvolvimento tecnológico, mas elas têm uma característica de instabilidade. O que está embutido na sua pergunta, quando você falou, dar estabilidade ao sistema, ter energia firme, tá certo? Energia firme vem de fontes que não ficam ao sabor dos ventos, para usar um trocadilho, que é da eólica, tá certo? Então, é isso que nós temos, acho fundamental e acho que Angra 3 agregará, tá certo? Não só a energia que nós precisamos, mas uma energia firme, estável, e isso é fundamental para o nosso país. Perfeito. A gente sabe que os projetos na área nuclear eles são projetos de longo prazo, né? Então, acaba usando projetos de Estado, mas com as mudanças de governo, eles acabam sofrendo alterações. Um projeto, além de Angra 3, né, é o projeto de mineração em Santa Quitéria, lá no Ceará, que a gente descobriu umas grandes reservas de urânio. O Brasil ele é um dos poucos países que domina todo esse ciclo do urânio, mas existe essa oportunidade de avançar ainda mais. Mas assim, é um projeto que está aguardando licenciamento há uns 20 anos. O que o senhor vê em relação a isso, em relação a essa morosidade envolvida no setor, em relação à mineração de urânio? Olha, você pegou coisas muito importantes, Manuela. Você, aliás, é uma craque, sabe tudo, né? Além de ser simpática, uma jornalista, mas fala com conteúdo. Parabéns, eu fico muito feliz de poder conhecer e dialogar com você. Você falou de 3 assuntos que eu vou tentar reuni-los aí. Primeiro, o processo de licenciamento ambiental. Eu vou falar de Santa Quitéria, mas eu vou falar antes do Brasil, né? O nosso podcast está sendo gravado hoje, nesta quinta-feira, tá certo? Você depois vai ver quando irá ao ar, vai me dizer, tá certo? Mas ontem, no Senado Federal, dia 21 de maio, nós aprovamos novas regras de licenciamento ambiental. Está sendo um item polêmico agora na imprensa. Eu lamento a polêmica, porque ela está rasteira. Algumas pessoas estão dizendo que as regras que nós aprovamos é para comprometer o meio ambiente. E não é verdade. As regras aprovadas, elas dão velocidade ao processo e dão objetividade aos critérios que serão utilizados. Não houve nenhum abrandamento daquilo. Então, por exemplo, você analisa uma determinada atividade e ela tem um potencial de impacto ambiental. O potencial é o mesmo, a análise é a mesma, se ela tiver um impacto que não é passível de ser remediado, que não é passível de ser minorado, ela não será autorizada. O que nós estabelecemos é um processo de agilidade, para não ter essa demora que se teve numa série de processos. Isso vale para o setor de construção, isso vale para o setor do agro, isso vale para todas as atividades. No caso específico de Santa Quitéria, eu acho injustificado toda a demora que nós estamos tendo, é fundamental. Santa Quitéria é casada com um projeto não só da utilização nossa nuclear, mas de um processo de fosfato que se usa também para a questão de fertilizantes. O Brasil está sendo dependente, está importando fertilizantes. Eu sou vice-presidente da Frente Parlamentar do Agro, que é a mais numerosa da Câmara dos Deputados, e o Brasil importa mais de 80% dos fertilizantes que utiliza. E nós temos algumas jazidas que poderiam ser exploradas. Você perguntou também de minerais críticos para a transição energética. E aí também dá uma notícia, dentro da Comissão de Desenvolvimento Econômico, nós temos um projeto que, porque há uma frente da mineração sustentável. Eu sou da diretoria da frente, ela é coordenada pelo deputado Zé Silva, de Minas Gerais. O deputado Zé Silva apresentou um projeto para regular toda a questão de minerais críticos, tá certo?
que são muito importantes para a transição energética. Eu sou o relator dessa matéria na Comissão de Desenvolvimento Econômico. Então nós vamos também normatizar. Nós estamos falando de lítio, de nióbio, de tungstênio, nós estamos falando de uma série de minerais que dialogam com isso e dialogam com a nossa necessidade de agilizar os procedimentos, particularmente com relação à questão do urânio também. Oportunidade, quer dizer, vou reformular. A gente está num momento de aumento da demanda por energia, impulsionado muito pela inteligência artificial, e tem muitos especialistas apontando os SMRs como uma alternativa a alimentar esses data centers. O que o senhor acha sobre essa questão? O Brasil ele tem oportunidade de atrair data center, atrair SMR aqui para o país? Quais oportunidades se abrem com isso? Olha, eu estou muito contente de ver que no Brasil há uma definição por parte do parlamento e por parte do executivo que é valorar e incorporar mais o uso da energia nuclear dentro da base da nossa matriz. E isso que é uma coisa que fica óbvia. Eu acabei de comentar que pelo perfil, por exemplo, microrelatores, tá certo? SMR ou MMR, microrelatores, eu acho que tem um uso no Brasil extraordinário, muito oportuno com relação, por exemplo, a toda a questão da Amazônia. E se nós vincularmos a questão de data center, também. Os data centers vão ser verdadeiros sorvedouros de energia, tá certo? Alguns dizem que isso vai dar uma oportunidade muito para energia renovável, eólica, solar do Nordeste. É verdade, mas ela terá que ter a composição com base de energias firme também. Então, acho que é adequado. Isso está sendo também analisado na comissão que já aprovou isso no Senado. Há agora uma comissão discutindo a questão de inteligência artificial na Câmara dos Deputados, regras com relação a essa questão e regras com relação a data center e o seu abastecimento do ponto de vista de energia. SMR, MMR rima com isso. Quero, inclusive, destacar com alegria o que vi que na última viagem do presidente da República à Rússia, um dos vários acordos que foram assinados dizem respeito a essa tecnologia. E do mesmo jeito que há com a Rússia, há com outros países, nós temos que analisar e botar na mesa todas as alternativas tecnológicas e industriais que temos, mas não há dúvida de que escolhendo aquelas que são mais adequadas, ou uma ou algumas, mas nós temos que ter isso incorporado agora do ponto de vista do país. Deputado, para encerrar, que mensagem o senhor deixaria para as pessoas que ainda têm algum receio em relação à energia nuclear? A gente sabe que existe um estigma, muitas vezes atrelado a memórias de acidentes antigos. O que o senhor diria nesse caso? Olha, eu quero primeiro dizer que nós estaremos engajados em esclarecer isso. No começo do diálogo aqui com você, que foi tão rápido, eu agradeço, fluiu aqui muito rapidamente. Para mim foi uma oportunidade, quero lhe agradecer, mas dizer o seguinte, eu falei em preconceito. E há um preconceito com relação a isso. Há uma ignorância mesmo de se saber como é que a energia nuclear está sendo usada para preservação de alimentos. Há um descaso com relação ao potencial nuclear que nós temos no tratamento de saúde, de radioisótopos. Então, acho que mostrar estas características, mostrar esse uso mais largo que a energia nuclear, nos ajudará a combater esse preconceito. E risco, qualquer atividade pressupõe risco. E eu estou muito confortável com os cuidados e a evolução que se teve, do ponto de vista da própria segurança de operação, de manutenção, de instalação e depois da destinação de resíduos. Então, acho que é por uma questão até de informação, de atualização, tá certo? Todos nós devemos estar engajados em conseguir comunicar à população que a energia nuclear faz toda a diferença, é limpa, é boa, tá certo? E pode ser um instrumento fundamental para o desenvolvimento do nosso país e para a qualidade de vida de cada um de nós.
Perfeito. Muito obrigada, deputado, pela conversa. Um abraço. Quero agradecer também nossa audiência que acompanhou até aqui e agradecer à ABDAN pelo espaço para a gente poder ter debates tão qualificados. Um abraço e até o próximo episódio.